Então agora nós entraremos nos fenômenos propriamente dito paranormais. Embora nós falemos que a parapsicologia estuda os fenômenos paranormais, não só. Os fenômenos paranormais é uma parte da parapsicologia. Ela também estuda, como nós vimos, os fenômenos parafísicos, os fenômenos mistos, os fenômenos de hiperestesia. Os fenômenos de hiperestesia, como nós falamos agora há pouco, eles não necessariamente se catalogam como fenômenos paranormais. Nós vamos entender isso agora. Os fenômenos paranormais são a categoria de fenômenos letra B, que eu expliquei no início da aula. Extrasensorial, também conhecido como paranormal, e também conhecido como psigama. Vocês encontram essas três nomenclaturas na literatura parapsicológica. A que eu mais gosto, particularmente, é psigama. Psi, como nós já vimos, tem a ver com psique, mente. E gama, percepção. Percepção da mente. Com um detalhe: os fenômenos paranormais, os fenômenos psigâmicos, eles não têm a ver com a hiperestesia. Por quê? Porque na hiperestesia, como nós dizemos, nada mais é do que a emanação de características fisiológicas que são frutos da repercussão, da ressonância do que eu penso e que é captado por outro. Os fenômenos extrasensoriais ou paranormais são fenômenos à distância. Como assim? Fenômenos que independem do contato, da presença entre duas pessoas. Esses fenômenos foram os que mais demoraram para ser demonstrados laboratorialmente. Por quê? Porque simplesmente quando nós falamos em inconsciente, nós não falamos em algo que nós controlamos. Se não é algo que nós controlamos, eu não consigo reproduzir esses fenômenos em laboratório, com hora marcada, com dia marcado, colocar a pessoa ali que desenvolve esses fenômenos e dizer para ela, faz de novo, repete, não tem como. Só para vocês terem uma ideia, e isso nessa literatura que eu coloquei de bibliografia para vocês estudarem, demorou mais ou menos 6 anos para que os parapsicólogos dos Estados Unidos, de uma universidade dos Estados Unidos, comprovassem esse fenômeno. Através de baralhos, um baralho específico que eles usavam, aonde era um baralho que existiam 5 figuras no baralho. Mais ou menos 25 cartas no total. Figuras como uma cruz, ondas, uma estrela, e por aí em diante. Um dos pesquisadores ficava com um jogo de baralhos num prédio. O outro, num outro prédio, a 200 metros de distância. Um virava a carta do baralho. E o outro, mentalizando num outro baralho, tinha que tentar acertar qual carta aquele colega virou na mesma hora. Depois de 6 anos tentando, eles conseguiram chegar a um nível estatístico. E é claro, tirando toda a estatística de coincidência e por aí em diante, demorou 6 anos para provar esse fenômeno. Mas, o que outros parapsicólogos disseram, e com razão, que não era necessário isso. Esse fenômeno é o fenômeno mais facilmente comprovado no cotidiano. Quando nós falamos em inconsciente, nem sempre conseguimos números de laboratório, por esses fatores que eu já disse. Não é como você pegar, por exemplo, uma caneta e estudar a composição dela no laboratório, ou você estudar qualquer outro fenômeno físico no laboratório. Nós estamos falando de inconsciente, de ser humano, onde as coisas não acontecem quando nós queremos. Aliás, isso foi uma observação feita pelo próprio Allan Kardec quando estudava esses fenômenos. Em um dos seus livros ele diz que não existe reunião mediúnica com hora marcada, porque ele já percebia que aqueles fenômenos eram involuntários. Ok? Mas enfim, esse fenômeno aqui é o mais frequente, é o mais comum. Todo mundo, ainda que não seja paranormal, ainda que não tenha as faculdades parapsicológicas, todos nós temos, porque são faculdades humanas, mas nem todos nós desenvolvemos.
É importante dizer, todos nós temos as faculdades parapsicológicas. E todos nós teremos algum fenômeno parapsicológico uma vez na vida. Pelo menos. Mas a pessoa que tem sempre... Eu sempre comparo os fenômenos parapsicológicos a uma dor de cabeça. Se eu tenho uma dor de cabeça de vez em quando, porque eu estou cansado, por qualquer outra coisa, tomo lá uma aspirina, resolveu, ok. Se eu tenho todo dia dor de cabeça, tem alguma coisa errada. É assim. Todos nós teremos um fenômeno parapsicológico uma vez na vida. Ter sempre é preciso tratamento, porque existe uma disfunção psicológica. Porque todos eles são inconscientes. Portanto, se o inconsciente está demais, tem alguma coisa errada. Ok? Psi-gama. Gama, percepção da mente. Alguns parapsicólogos dizem que através desse fenômeno nós conseguimos descobrir que existe no ser humano uma faculdade mental que ultrapassa os limites da física. Quando nós formos estudar o item A dos fenômenos paranormais, que são os extranormais, os parafísicos, os de efeitos físicos, nós veremos que todos eles têm um limite. Esses aqui não têm limite. Vou dar um exemplo. Heine, um dos grandes parapsicólogos da história. Também, no Jornal de Parapsicologia, escrito por ele, de 1947, Heine vai definir o que é os fenômenos extrasensoriais. Ele diz assim: comparando os resultados obtidos em diferentes distâncias, desde alguns quilômetros até muitos milhares de quilômetros, tem-se a impressão nítida de que a distância e os obstáculos não têm nenhuma influência sobre os resultados. A única coisa que parece influir no caso é a própria faculdade de percepção extrasensorial do sujeito. Eu vou dar um exemplo, apenas um exemplo, do que é uma percepção extrasensorial que equivale à distância. Isso é muito comum nos animais. Existe uma espécie de borboleta, não vou me lembrar agora o nome, mas que ela consegue, o macho, consegue farejar a borboleta fêmea a 11 km de distância. A 11 km de distância ele consegue farejar, mas é o faro. É o faro do animal. O pombo-correio também. Ele consegue farejar a fêmea a quilômetros de distância. Mas é por causa do faro. Os fenômenos extrasensoriais, paranormais, não têm distância. Se um pombo, se uma borboleta, que tem um pinguinho de cérebro, consegue fazer isso a quilômetros de distância, imagine um ser humano que tem o cérebro mais complexo do reino animal. Os fenômenos extrasensoriais, portanto, não têm distância. Exemplo de um fenômeno extrasensorial. Temos basicamente que a partir dele nós conseguimos explicar os outros. Telepatia. A telepatia é o fenômeno extrasensorial mais comum. Todos nós, alguma vez na vida, se não tivemos ainda, teremos uma telepatia. Tele significa ao longe. Televisão, visão ao longe, transmite imagens de longe. Tele, do grego, ao longe. Agora, essa parte é interessante. Patia vem do grego pathos, que significa sofrimento. O que é uma telepatia? É quando eu capto a quilômetros de distância em outro país, em uma distância inimaginável, o sofrimento de alguém. Muito comum entre mães e filhos.
pessoas que têm uma afetividade muito grande. Aparentemente, o sofrimento abre as portas do inconsciente. Lembram lá que eu disse? O sonho abre as portas do inconsciente. O sofrimento abre as portas do inconsciente. Abrindo as portas do inconsciente, nós temos algo interessantíssimo, que é a possibilidade que pessoas sintam o que outras pessoas estão passando a quilômetros de distância. Que mãe que alguma vez, quando aconteceu algo com o seu filho, não sentiu alguma coisa, um sentimento de que algo não estava bem com ele? E ele mesmo estando em outro país, em outra cidade, tem que ter um laço afetivo para que isso aconteça. Em pessoas normais. É interessante. Telepatia também acontece entre casais, por conta do vínculo afetivo. Mãe e filhos, por conta do vínculo afetivo. É como se o sofrimento abrisse as portas do inconsciente. Essa telepatia acontece tão corriqueiramente que às vezes nós nem percebemos. Por isso eu disse, é o fenômeno mais frequente, mais comum, que todo mundo tem ou teve e que nem precisaria de laboratório para testar, de tão óbvio que ele é. Quem nunca está pensando em alguém que há muito tempo não vê e diz assim, poxa vida, quanto tempo que eu não vejo fulano, e aí essa pessoa te liga. Ou manda uma mensagem, quando tem vínculo afetivo, em pessoas normais, mas em pessoas que o inconsciente está desequilibrado. Veja, numa pessoa normal, novamente lá o iceberg, né? Numa pessoa normal, é isso que acontece. Numa pessoa desequilibrada, é como se as ondas fizessem isso. Aparece mais o inconsciente. Por um desequilíbrio psíquico. Uma pessoa que tem o mar psíquico equilibrado, pode ser que muitas vezes dormindo isso acontece, que é quando o inconsciente aflora. A pessoa tem um sonho telepático, a pessoa tem alguma sensação. Uma pessoa que tem o mar do psiquismo calmo, tem isso de vez em quando. Uma pessoa que tem o mar do psiquismo desequilibrado, com ondas, o psiquismo aflora mais. É o exemplo que eu acho mais simples de ser dado. O que é o sensitivo, aquele que desenvolve fenômenos parapsicológicos? É uma pessoa em desequilíbrio.